na penúltima mensagem dessa carta, Gálatas capítulo 6. Se você tem filho pequeno e precisar do berçário, fale lá com o nosso diácono de plantão, ele vai poder te assistir, tá bom? Gálatas capítulo 6. Nós vamos hoje do verso 1 ao verso de número 5. Gálatas capítulo 6, hoje do verso 1 ao verso 5. E nós vamos falar um pouco a respeito desse tema que está aí, já projetado. Falar um pouco a respeito de restaurar aquele que caiu. O que podemos fazer para restaurar aquele que caiu em pecado? O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Vamos lá, vamos para o texto? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento desse texto. Antes de orar, eu queria fazer uma orientação. Eu sei que nós estamos aí em contagem política, eu não sei se saiu ou não o resultado do ganhador, e talvez isso mexe um pouco com as nossas emoções, e a gente talvez fique um pouco agitado por conta disso, fica olhando no celular toda hora para ver quem ganhou, sai do culto toda hora para ver se tem alguma coisa acontecendo. Eu queria pedir você nessa noite que ore agora, peça ao Senhor que acalme o seu coração, tente andar o mínimo possível na hora do culto. Nós estamos num momento muito mínimo, é muito breve o tempo que nós passamos juntos. Você pode sair a qualquer hora, se você tiver alguma necessidade, sem problema algum. Agora evite sair por qualquer coisa. Traga o seu coração cativo agora a Deus. Peça a Ele que possa acalmar sua alma, a fim de que possamos agora ser alimentados pela palavra dEle. Senhor Deus, é bom estar com os meus irmãos nessa noite, podendo alimentar um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, acalme a nossa mente, acalme o nosso coração, que o nosso coração esteja pronto para ouvir da Tua palavra, para nos deleitar da Tua palavra, para nos alimentar da Tua palavra. Cuide de todas as coisas que estão acontecendo fora desse culto, tudo está em Tuas mãos, e por isso nós descansamos. Ó Deus, aplique essa verdade do Senhor às nossas vidas nessa noite. Ó Deus, que eu seja o mais claro possível para transmitir a verdade do Senhor aos meus irmãos. Fique com a gente. Essa é a minha oração em Jesus Cristo. Amém, gente, amém. Sabia que o americano chamado Thomas Edison foi o responsável por criar vários dispositivos importantes, mas o dispositivo mais importante que o Thomas Edison inventou foi a lâmpada incandescente. Foi a criação mais conhecida dele. Então, em 1878, aproximadamente, depois de inúmeras tentativas em laboratório, o Thomas Edison ele conseguiu elaborar, desenvolver o filamento da lâmpada, que posteriormente viria a funcionar a partir da corrente elétrica. Mas tem uma lenda envolvendo toda essa história. A lenda é a seguinte, que o Thomas Edison ficou muitos anos tentando produzir esse filamento da lâmpada incandescente, muito tempo em laboratório, muito tempo gasto com a sua equipe, fazendo contas, experimentos para ver se aquele negócio daria certo. E um dia deu. Ele criou a lâmpada, criou o filamento, foi a primeira lâmpada incandescente, enfim ficou pronta, e depois de muito tempo em laboratório, ele pega o estagiário dele, bota a lâmpada na mão dele e fala assim: meu filho, agora sobe para a repartição de cima aqui da casa, para a sala de experimentos, que nós vamos experimentar agora realmente essa lâmpada. O menino pega a lâmpada e vai subir rapidamente, tropeça na escada, cai a lâmpada,
vira pó. O menino volta para o Thomas Edison e fala assim: doutor, eu tenho uma coisa para te dizer e não é tão agradável, a lâmpada quebrou. Mas quebrou como? Eu tropecei na escada e quebrou. O Thomas Edison pega esse menino, vai até lá na escada, e o menino estava esperando assim: esse rapaz vai acabar comigo, né? Porque foram anos de experimento, dinheiro gasto nessa experiência, vai acabar comigo. O Thomas Edison foi lá na escada, viu os cacos da lâmpada, sentou com o menino, começou a pegar os cacos, colocou dentro de uma sacola e diz assim: não tem problema, a gente faz outro. Mas doutor, eu sei que foram meses para fazer isso, não tem problema, a gente faz outro. No outro dia o Thomas Edison convocou a sua equipe e falou: vamos para o laboratório novamente. Mais 6 meses de experimento. Terminou depois de 6 meses um novo projeto da lâmpada, e agora o que ele faz? Cadê o menino? Traz ele. Meu filho, a lâmpada nova está aqui. Faz um favor para mim, pega ela e leva novamente para cima. O menino falou: eu? Sim, você. Mas eu quebrei o primeiro experimento. Ele diz: não tem problema. Alguma coisa aqui, Lucas, já prepara o microfone, reserva aí. Deixa eu pegar o outro microfone, que esse aqui vai dar problema. Só um pouquinho, gente, aí a gente vai arrumar o microfone aqui. Era só ligar. Então, o Thomas Edison pega... Aumenta um pouquinho para mim. O Thomas Edison pega a lâmpada nova, dá para o menino, e o menino sobe, e então a experiência é efetivada. Ora, o que eu aprendo através dessa lenda, talvez, ou dessa história? Eu fico pensando, como é que nós lidamos com as falhas do nosso próximo? Qual seria a sua atitude no lugar de Thomas Edison aqui? Como é que nós lidamos com as falhas que o próximo comete contra ele mesmo, contra as pessoas ou contra nós mesmos? Como é que você reage ao fracasso daquele que tropeçou e caiu na sua frente? Aliás, é sobre isso que esse texto vai tocar nessa noite. É sobre isso que Paulo vai desenvolver a sua ideia aqui. Até porque ele acaba de encorajar os seus amigos, seus colegas cristãos ali das igrejas da Galácia, falando que nós precisamos andar debaixo da direção do Espírito. E agora então, depois que Paulo desenvolve essa tese de que, olha, nós precisamos andar no Espírito, agora Paulo vai então mostrar que andar no Espírito não é algo que se dá num abstrato. Andar no Espírito é algo que nós devemos fazer na vida prática. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam andar no Espírito. E talvez alguns crentes daquelas igrejas estão perguntando assim: tá, mas como é que nós andamos no Espírito? Qual é uma forma prática? Nos diz aí, Paulo, de forma muito prática, como é que nós podemos andar no Espírito. E agora então Paulo vai entrar para a parte prática dessa sentença, dizendo assim: olha, uma forma de você andar no Espírito é você sabendo tratar o irmão que caiu em pecado. Tratar o irmão que caiu em pecado é uma manifestação de como nós estamos andando no Espírito. E agora então Paulo caminha para o final da sua carta, mostrando a nós como então nós precisamos tratar aquela pessoa que caiu, como nós precisamos tratar aquela pessoa que fraquejou, que fracassou em algum momento da sua vida. Vamos aprender com Paulo? Como é que você trata aquele que caiu? Como é que você se autotrata depois de ter caído? Paulo vai ensinar para nós aqui ensinos importantes nessa noite. Vamos lá, eu queria destacar 2 pontos com vocês. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite, e que esse texto nos fala, gente, a primeira coisa que nós devemos aprender é que todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a cair. É isso que Paulo vai mostrar já no verso 1 do capítulo 6 que nós lemos. Perceba comigo
como é que Paulo se dirige àqueles irmãos da igreja. Ele está dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, e perceba o seguinte aqui, gente, Paulo está escrevendo, está falando com a igreja. Paulo está escrevendo para crente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que Paulo está dizendo? Irmãos da igreja, crentes em Cristo Jesus, vocês podem cair em pecado. Vocês podem vir a ser tentados e submeter a sua tentação e, consequentemente, cair em pecado. Paulo não está escrevendo para descrentes, Paulo está escrevendo para crente, dizendo assim: vocês podem ser surpreendidos e cair em tentação. Mas nós precisamos observar aqui uma questão de suma importância. É uma questão de interpretação e de possibilidades de interpretação aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui duas possibilidades que esse texto traz, ou, na verdade, duas possibilidades que alguns estudiosos dão sobre a interpretação desse texto. Primeiro, a primeira possibilidade aqui é que Paulo esteja falando sobre o caso de alguém da igreja, algum irmão da igreja, que é surpreendido por outro irmão em pecado. Suponhamos que você vai num determinado lugar, você passa na frente do boteco e está lá um irmão tomando todas, jogando uma sinuquinha, porque ninguém é de ferro, e extremamente embebedado. Essa é uma possibilidade. Se alguém for pego em pecado, mas há uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é a seguinte: é quando o irmão for surpreendido pelo seu próprio pecado. Então essa pessoa ela é tomada de surpresa por uma situação súbita e então ela cai em pecado. A segunda possibilidade que alguns estudiosos dão de interpretação para esse texto é a seguinte: não é quando alguém te surpreende cometendo um pecado, não é quando alguém te pega num ato de pecado, mas quando você mesmo se é surpreendido pelo seu próprio pecado. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você está dirigindo lá na Presidente Vargas no horário de pico e você está na sua mão, entra um outro desavisado na sua frente de uma vez e você, irritado, coloca o rosto para fora e solta um palavrão. Paulo está falando mais sobre essa situação. Quando você está vivendo uma situação delicada, então o seu velho homem te surpreende e você comete um tipo de pecado ali. Pastor, mas por que dessa interpretação? Porque Paulo está falando, já no texto anterior, sobre a nossa velha natureza, sobre o nosso velho homem. Olha, cuidado, ande no Espírito. Por quê? Porque o seu velho homem está dentro de você. Lembra do que Paulo falava sobre isso? O velho homem está aí dentro, cuidado. Então eu não vejo outra razão de interpretar esse texto dessa seguinte forma: olha, se você for surpreendido pelo seu próprio pecado, quando você estiver andando aí e você deparar com um momento de tentação, então o seu velho homem que está dentro de você se exaltar e te surpreender em pecado. O que eu faço? É por isso então que Paulo está dizendo aqui que há uma necessidade sempre de vigilância. Vivam no Espírito. Encham do Espírito. Vivam no Espírito. Por que viver no Espírito? Porque se você não vive no Espírito, o seu velho homem pode te surpreender em qualquer momento da sua vida. Você pode ser surpreendido. E ao ser surpreendido, você pode cair em tentação. E caindo em tentação, você pode cair em pecado, envergonhar o nome do Evangelho, envergonhar o nome da igreja. Cuidado. Cuidado. Sabe, gente? Sabe o que eu aprendo desse texto? É que o nosso maior inimigo não está fora de nós, mas está dentro de nós. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Paulo está dizendo assim: cuidado, porque existe o velho homem dentro de você. E em algum momento, se você não estiver cheio do Espírito Santo,
esse velho homem pode aflorar e pode surpreender você. O que eu aprendo desse texto? Nesse primeiro momento, eu aprendo o seguinte, gente. Eu não devo me surpreender quando algum crente, que seja crente fiel, cair em pecado. Embora não seja o que cada um de nós pretende, nós sabemos que essa é uma possibilidade real. O crente pode cair em pecado. Estou falando de crente fiel, sim. Eu não estou também aqui dizendo que nós devemos ver o pecado como uma coisa natural e nos acostumar com ele. Não, já que a gente peca mesmo, então... não estou querendo ressaltar essa questão aqui. Mas eu estou dizendo que quando um irmão fiel, um irmão que há algum tempo, em algum determinado tempo e aspecto, foi exemplo de fé para você, quando esse irmão cair, você não deve abandonar a sua fé por causa disso. Você não deve se tornar crítico em relação a isso. Você não deve sair da igreja por causa disso. Porque a palavra do Senhor diz que nós podemos cair. E podemos cair porque ainda existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Existe um inimigo incessante dentro de nós. E Paulo está dizendo, cuidado. Você pode ser surpreendido por você mesmo. Você pode ser surpreendido pelas vontades que estão represadas dentro do seu coração. Portanto, cuidado. Não escandalize a ponto de deixar a fé abater. Quando um exemplo de fé para você cair em pecado. Lembre-se que todos estamos sujeitos a cair. Todos. Porque ainda lutamos diariamente contra o nosso pecado. A segunda coisa que esse texto me ensina em termos ainda de aplicação, gente, é que nós não devemos culpar a igreja. Nós não devemos culpar o evangelho pela queda de um crente. Que história é essa? Por que disso? E aí você vai se lembrar de algum episódio, talvez, que quando um cristão é flagrado em pecado, logo a gente começa a ouvir questionamentos do tipo, mas que igreja? Tá vendo aí? Ó, o cara lá da segunda igreja. Pô. Essa igreja não está com nada. Aí, ó, diz que é crente, fica com a Bíblia debaixo do braço, fala do evangelho, prega o evangelho, canta o evangelho. Mas que evangelho é esse? Eu nem quero, se for para ser crente igual esse cara aí é, eu não quero ser. Se for para professar uma fé como ele professa e fazer o que ele fez, então para mim não compensa para mim esse negócio. Ou, eu ia falar uma coisa, mas não posso. O que o evangelho tem a ver com isso? Então a gente tem que começar a parar de culpar a igreja. Culpar o evangelho que não funciona. Não é o evangelho que não funciona. É porque essa pessoa, embora tente ser um crente fiel, ela luta contra os seus próprios pecados. E por alguma razão, talvez não tenha se enchido do Espírito, ela cedeu às suas próprias tentações e caiu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Parênteses bem pequenininho. A segunda igreja não apoia em nenhum aspecto o conselho atual dessa igreja. Eu não sei os que virão, espero que também continue com a mesma postura. Nós não aprovamos nenhum tipo de fomentação de bebida alcoólica entre nós. Eu já falei um pouquinho sobre isso em algumas mensagens atrás. Certo, nós temos o equilíbrio bíblico de falar assim, então uma latinha, um copo de cerveja é pecado. Não é essa a questão. Mas nós somos contra. Se você é crente, beber por aí, postar as suas bebidas por aí, ou enfraquecer a fé do mais fraco, comprometer a fé daquele que está caminhando, está fraco na fé, esse conselho é determinantemente contra. E algumas vezes, não por poucas vezes,
Eu ouço dizer assim, tá vendo? Olha lá fulano, olha o jeito que ele está vivendo, olha lá, bebendo e postando, olha lá, bêbado lá, olha não sei o quê, a igreja não faz nada. O problema não é da igreja. O problema não é da igreja. Aliás, nós temos pregado enfaticamente sobre pecado nesse púlpito. Não somente eu, mas o reverendo Lucas. E temos deixado muito claro a posição do nosso conselho sobre determinados assuntos para toda a igreja. O problema é do próprio cristão, que cede às suas próprias vontades e envereda naquilo que ele acha que é certo, fazendo assim o nome da igreja ser questionado e envergonhado. Não é problema da igreja, é problema de cada um que se diz crente, mas vive com aspectos e atitudes e hábitos de ímpio. Você está entendendo? Cuidado. Por isso que Paulo diz, cuidado, não para que o que as pessoas vão pensar, eu vou ser pego no pulo aqui. Paulo está dizendo, não é esse o sentido que eu quero trazer. O sentido que eu quero trazer é que você pode ser surpreendido por você mesmo, pelos desejos do velho homem. Cuidado. Ok, mas então Paulo está dizendo assim, já que todo mundo, já que é possível que crente caia em pecado, e isso não é uma possibilidade, mas uma realidade, o que nós precisamos fazer, então, quando um crente cair em pecado? Esse é o segundo aspecto que Paulo trata nesse texto. Primeiro ele está dizendo, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está dizendo assim, em algum momento isso vai acontecer. Ok, mas se então, quando acontecer, o que a igreja deve fazer? O que os crentes devem fazer diante dessa realidade? Ok, um irmão caiu em pecado, um irmão fraquejou na fé e caiu em pecado. Agora, qual é a sua atitude como igreja? Qual é a sua responsabilidade como crente, irmão dele na fé? O que você tem que fazer? A Bíblia fala para nós, gente. Então, é mais um aspecto que eu destaco. Nós precisamos parar de querer inventar a roda. Nós precisamos parar de querer achar elementos, subterfúgios fora da Bíblia. A Bíblia dá resposta para tudo. A Bíblia indica os caminhos que devemos traçar. Volte à Escritura, leia a Escritura, prenda o seu coração à Escritura. E a Escritura nos diz o que nós devemos fazer então com aquele que caiu. Vamos lá? É a segunda parte desse texto. Como é que devemos agir com aquele que caiu? A primeira coisa que Paulo diz aí é o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigir. Então, gente, atitude não é uma atitude de vista grossa. Aquele negócio assim, passei lá, vi o fulano cedendo ao pecado do seu próprio coração, deixa eu lá falar com o pastor. O texto fala assim, precisamos corrigir o faltoso. E aqui esse termo ele é muito significativo para nós. Porque o sentido desse texto traz um ensino muito relevante para nós. O sentido, ou a melhor tradução para corrigir aqui, não seja talvez corrigir, mas restaurar. E aqui talvez o Paulo ele está se lembrando aqui de alguém que caiu e fraturou um osso, e agora aquele osso precisa ser colocado no lugar. Esse termo era usado nessas circunstâncias no tempo de Paulo. É aquele osso quebrado que agora o médico precisa pegar o osso, forçar o osso e voltar o osso para o lugar. Precisa restaurar o estado original daquele osso. Então o que o Paulo está dizendo é, se alguém cair em pecado, você precisa ir lá com a finalidade não de punir, mas você precisa ir lá com a finalidade de restaurar o que quebrou. Você tem que ir lá para ajudar o irmão a restaurar o relacionamento dele com Deus e com a igreja que foi quebrado. Você é o médico, você é aquele que é o meio que Deus usa para a restauração. Eu acho legal demais isso aqui.
particularmente. E às vezes é inevitável você colocar um osso no lugar sem causar dor. Vai doer, mas é necessário, é a dor da cura. E aqui eu acho Paulo extremamente didático. Porque Paulo agora, ele vai falar assim, tá, quem deve fazer o trabalho de pegar o osso e colocar no lugar? E como esse trabalho deve ser feito? É muito legal. Paulo não ensina o beabá do negócio. Paulo está dizendo quem é que deve fazer esse trabalho. Ele diz, vocês que são espirituais. Verso 1. Vocês que são espirituais, vocês devem ir lá e colocar o osso no lugar. Mas a pergunta aqui agora, quem são os espirituais aqui, Paulo? E aqui alguns estudiosos estão pensando que ele se limita aqui aos líderes da igreja. Inclusive o Dr. Augusto crê nessa possibilidade, de que Paulo esteja falando aqui que somente os oficiais da igreja têm essa função de ir lá e restaurar o caído. Eu discordo um pouco disso. Discordo porque eu acho que essa é uma tarefa de toda a igreja. Porque a nossa teologia ensina o sacerdócio universal de todos os santos. Todo mundo pastoreia todo mundo. Então Paulo está dizendo, se você tem a maturidade espiritual suficiente, se você expressa a sua fé madura o suficiente, você precisa e tem a missão, a obrigação de ir lá, pegar o fraco que caiu e restaurar ele. Isso não é uma tarefa só do pastor, dos pastores, dos presbíteros, não. Isso é uma tarefa sua. Vocês que são espirituais, vocês que são munidos do Espírito Santo, vão lá. Vão lá. Então quem deve procurar e restaurar o caído? Todos nós. Todos nós. Vocês que são espirituais, vocês que têm um espírito, vão lá. Agora Paulo termina, e a cereja no bolo, ele está dizendo, e talvez alguém ali da igreja está assim, tá, eu vou lá, mas o que eu falo? Você já ouviu esse negócio? Pastor, eu não dou conta. Chega lá, eu travo. Eu não consigo falar nada. E a única coisa que eu sei falar é... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom, vai, Deus quis assim. Eu não dou conta, o que eu faço? A Bíblia fala para nós o que a gente tem que fazer. A própria Bíblia, você não precisa inventar. Eu estou cansando de falar esse negócio. Não inventa moda. Para de querer inventar moda. De querer inventar métodos. Método. Para com isso. Lê a Bíblia. Fala o que a Bíblia está mandando fazer e faz. Para com isso. O Evangelho é muito simples. Você que é espiritual, vai lá. O fulano caiu em pecado. Vou fazer o quê? Você vai corrigir ele. Você vai restaurar ele. Ele está quebrado. Como? Paulo dá 3 dicas aqui. Se alguém for surpreendido em alguma falta, irmãos, está falando para crente, caiu alguém entre vocês aí? Era padrão de fé? Era, caiu, tá. Vocês que são espirituais, vão lá e corrige. Restaure ele. Como? Com espírito de brandura. Nós precisamos corrigir com mansidão. É o contrário daquele médico. Você já machucou o pé? Um dia eu machuquei o pé, tornozelo, jogando bola, quando jogava. E lá em Gratinha tinha um tal de doutor Leolino. Pensa num homem bruto. Fui com o pé, parecendo um pé de um elefante, um tornozelo desse tamanho. Cheguei no hospital, não conseguia pisar o pé no chão. O doutor falou, onde é que está doendo? Doutor, está doendo aqui, não estou conseguindo nem triscar. Aonde? É uma gentileza absurda. Doutor, vai devagar, seja manso, tranquilo, bota para o lugar, mas
Às vezes a gente vai restaurar o que está quebrado, chega lá, faz pior. O negócio só saiu do lugar, você vai lá com brutalidade e faz fratura exposta no cara. Vai com mansidão. Vai com gentileza, ele caiu. Ele não precisa ser acusado, a sua própria consciência está o acusando. Então o que o Paulo está dizendo é, se nós formos afáveis em restaurar o culpado, boas chances há dele se abrir para mudanças que o Evangelho pode oferecer. Ele pode falar assim, cara, legal, eu caí mesmo, e olha, o Evangelho pode me recuperar. Mas se você chegar batendo, não vai funcionar. Seja paciente, seja manso. Pare dessa abordagem crítica, para dessa abordagem condenatória. Para com isso. Ah, o fulano não fez o que eu quis, então eu vou criticar. Para com isso. Que maturidade é essa? Vou ficar emburradinho, bicudinho. Para com isso. Isso é o jardim de infância da fé. Isso é o jardim de infância do Evangelho. Para com isso. É o que Paulo está dizendo. Sabe por quê, gente? Não existe nada melhor do que você ser corrigido com amor. Porque quando você é corrigido com amor, você tem a plena convicção de que a pessoa que te corrigiu, ela te ama. Ela quer a sua restauração, ela quer ver você mais parecido com Cristo, mas aquele que te bate, ele quer ver dor. Ele quer ver você gritar. Caiu em pecado? Todos vocês, todos nós, vai lá. Corrige, restaura o osso que está quebrado com gentileza. Porque quem está com o osso quebrado em cima de uma maca, meu irmão, vai com carinho. E o Paulo diz mais. Olha, quando você for lá restaurar o caído, cuidado para você não cair também. Ele está dizendo ainda no verso que nós lemos aí. Guarda-te, verso 1, para que não sejas também tentado. O que Paulo está dizendo é, olha, está vendo? Aquele que caiu, ele caiu porque ele foi seduzido pelas suas próprias vontades. Ele foi seduzido pelos seus próprios desejos, que agora o cativou e o lançou no chão. Não vá ajudá-lo pensando que você está no estágio superior a ele. Não pense você que você também não pode ser seduzido pelos pecados do seu coração. Cuidado, porque você pode. Então, quando você for, não vai com aquele ar de superioridade, não vai com aquele ar de egoísmo, de orgulhão, falando assim, realmente você caiu em pecado lamentável, não? Porque você tem os mesmos desejos do coração, e os desejos que estão enraizados no seu coração podem te levar a cair também. Cuidado. Paulo termina, eu quero terminar com ele. Quem deve ir? Vocês. Com cuidado, com paciência, porque a restauração requer tempo. Ninguém é restaurado da noite para o dia, o osso não cola da noite para o dia. Minha avó falava que tinha que colocar mastruz. Quebrou o pé, põe mastruz, que no dia pro outro tá bom. Põe mastruz. Leva tempo. Às vezes calcifica errado. Leva tempo, paciência, calma. Para de bater. Para de botar o dedão duro em cima do negócio que está quebrado, pô. Cuidado. Porque aquele que quebrou o pé, você pode quebrar do mesmo jeito. Não pensa que o seu osso está mais duro do que o dele. Calma. Talvez você tenha osteoporose e não saiba. Terceira e última coisa. Como eu devo ajudar? Assumindo o fardo dele. Está no texto. Está aí no texto. Só estou lendo ali. Levai as cargas uns dos outros. Leve a carga. E possivelmente Paulo está pensando aqui nas culpas, tristezas, culpa, sofrimento
vergonha daquele que caiu. O cara caiu em pecado, ele está envergonhado, porque ele era padrão de fé para a igreja. E agora ele foi seduzido pelo seu pecado, caiu em pecado, todo mundo ficou sabendo. E agora ele está mal com aquele negócio, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ele está acabado com aquele negócio. Paulo possivelmente está se lembrando dessa turma. E muito provavelmente isso tem acontecido lá dentro daquelas igrejas. Ele não está dando um exemplo hipotético, mas um exemplo real. Aconteceu isso. Então você vai lá e não coloca mais culpa, porque o cara já está culpado. Não vai lá e bota mais vergonha, porque ele está dominado pela vergonha. Aliás, você tem que ir lá para ajudar ele a sustentar o fardo que está pesado sobre os ombros. Sabe, gente, eu já vi muito crente fiel caindo. É um lapso de... O fardo que essa pessoa leva é muito pesado. Nós precisamos estar prontos a oferecer os nossos ombros para dividir o peso. Porque senão a nossa fé não faz sentido. Às vezes eu fico cansado de algumas coisas. Entristecido, talvez seja a palavra certa. Nos preocupamos com muitas coisas que são legítimas e lícitas. Nos preocupamos com a forma de adoração, legítimo. Preocupamos com o nosso conforto, legítimo. Preocupamos em ter condições financeiras para ajudar em missão ali, legítimo. Mas talvez o cara caiu aqui do nosso lado. Ele precisa de um ombro para colocar o peso, um pouquinho, para descansar um pouco e colocar sobre nós. E nós estamos preocupados em... Por isso que Paulo está dizendo aqui, recomendando aqui, leve a carga uns dos outros. Ao invés de colocar mais carga no cara, na pessoa, ofereça o ombro. O que nós podemos aprender com tudo isso? A primeira coisa que eu fico pensando aqui é olhando para Jesus Cristo. Eu não tenho como terminar isso aqui falando assim, vai lá agora e faça e carregue as cargas uns dos outros. Uma, que você não dá conta. Eu também não dou. Eu não dou conta. Mas eu preciso olhar para aquele que fez isso já por nós. Eu preciso olhar para Jesus Cristo, que é o sumo pastor, que a qualquer hora que você pedir a Ele, Ele está com os ombros prontos para carregar a sua carga. Aliás, Ele já fez isso. Aliás, Ele te já convidou para colocar sobre Ele o seu jugo. Não foi isso? Quando Ele escrevendo aos seus discípulos disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é... Jesus está dizendo assim, você pode vir. Eu estou pronto a te ajudar. Todo momento que você estiver sobrecarregado, sentindo culpado, envergonhado porque caiu em pecado, venha até mim. Confesse os seus pecados. Fale, Senhor, está pesado a minha vergonha. Senhor, está pesado o meu senso de culpa. Senhor, está pesado o meu pecado. Carregue para mim. Aliás, Ele já carregou. Ele já pegou todos os nossos pecados e colocou sobre os seus ombros e levou para a cruz. E ali Ele apagou todo o nosso pecado. Não existe mais condenação para nós, porque o seu fardo já foi carregado para a cruz, já foi pregado ali, foi perdoado ali. Vá a Jesus Cristo.
Vá a Jesus Cristo. Nós precisamos falar isso para crente e para descrente. Descrente precisa ouvir isso, meu irmão. Se você não se encontrou com Jesus Cristo, vá até Jesus. Você vai continuar tendo uma vida miserável, tentando carregar os seus fardos. Uma vida sobrecarregada, uma vida cansada, amargurada, crítica. Porque você tenta fazer aquilo que não dá conta. Você tenta fazer aquilo que é uma prerrogativa de Cristo. Alivie-se. Vá até Jesus Cristo. Vá até Jesus hoje. Outra coisa que eu queria dizer para você, terminando, é que você não pode ajudar a carregar o fardo de uma pessoa a menos que você se aproxime dessa pessoa que está vivendo essa dificuldade. Você não consegue ajudar uma pessoa a carregar um fardo que ela está carregando, a menos que você se aproxime dela e bota o ombro do lado do ombro dela e fala, bota aí, vamos embora. Isso é trabalho de discipulado, isso é trabalho de proximidade. Eu te ajudo, o cara está morrendo, chega a estar envergado. Te ajudo. Sei lá e você aqui, eu te ajudo. Eu vou orar por você. Vou orar, irmão, vai na paz. O cara está manco e curvado de tanto peso. Ora, mas também vai. Bota o ombrão lá. E fala assim, bota aí, vamos caminhar. E talvez no primeiro momento a passadinha do cara cansado está aqui. Você já está botando o pezão lá. Vai na passadinha mais curta. Vai ao lado. Você já está na frente do cara, o cara está aqui. Vai pareado. Você não consegue ajudar a não ser que você esteja próximo daquele que esteja padecendo. Pare um pouco com essa agenda louca de vocês. Para um pouco com tantas coisas que não tem sentido. Gaste um pouco do seu tempo com gente, com pessoas que são eternas, que vão para o céu ou vão para o inferno. Pare de querer correr atrás do vento. Faz uma análise da sua agenda, perceba o quanto do tempo você gasta com pessoas e o quanto de tempo você gasta com coisas. Eu gosto de Jesus Cristo, porque um dia ele está lá com a mulher que caiu em adultério. Esse cara já estava com pedra na mão para apedrejar. E Jesus está lá escrevendo no chão. Conversa vai, conversa vem. Jesus faz uma pergunta lá. Ninguém pecou aqui não? O povo já começou a ficar meio escaldado. E aí diz o texto que faz retirando um por um. João 8. Um por um vai saindo ali do reduto. Vai escapando. A mulher adúltera lá, pega em adultério lá, Jesus e a turma querendo apedrejar. E Jesus vai botando um a um na parede. O povo vai, espirrando. Até que o texto diz que Jesus ficou só com aquela mulher, aonde ele estava. Todo mundo espirrou, só ficou Cristo. E aí o diálogo acontece assim. Jesus então está sentado, escrevendo na areia, ele levanta os olhos e começa a conversar com aquela mulher. E pergunta a ela, cadê aquela turma que estava aqui te acusando com pedra na mão já para te matar? Cadê? Vazou todo mundo, Cristo, não ficou ninguém. Ah, é mesmo? Todo mundo saiu. Mas ninguém te condenou, não? Ninguém te tacou pedra? Ela diz, não, ninguém me tacou pedra, não. Jesus está falando assim, tá bom, eu também não te condeno, não. Vai e não peca mais. Eu não estou fazendo vista grossa com o seu pecado. Eu estou aqui para ajudar você a restaurar a sua vida. Você não pode ajudar pessoas a menos que esteja ao lado dela. Você não pode ajudar pessoas a menos que você permaneça com essa pessoa quando todo mundo virar as costas para ela.
Isso não quer dizer que você é conivente com o pecado dela. Isso quer dizer que você tenta restauração da vida dela, apontando essa pessoa para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, gente. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós não precisamos de nada além da Tua palavra. Ela é suficiente. Que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra. Que nós amemos a Tua palavra ainda mais. Nos ajude, ó Deus, a agir corretamente como aqueles que caíram em pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas vezes nós somos seduzidos pelo nosso próprio pecado. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos envergonhar o Teu nome. Ajuda-nos a ficar de pé. E a palavra do Senhor diz que não conseguiremos fazer isso se não estivermos cheios do Teu Espírito. E quando alguém cair perto de nós, quando o irmão cair, que não sejamos os primeiros a tirar a pedra, a atacá-lo, a injuriá-lo, criticá-lo, ser duro, mas com o auxílio do Teu Espírito, olhando para a pessoa de Cristo, possamos ser brandos, pacientes na recuperação, na restauração desse caído, que possamos estar aptos e disponíveis a colocar o nosso ombro à disposição para ajudá-lo a carregar os seus fardos. E que principalmente, ao fazer isso, nós possamos apontar para o Redentor Jesus Cristo. Que nós, ao ajudarmos o nosso próximo, não possamos nos tornar o Redentor deles, mas nós possamos ser como João Batista, ao ajudar, apontar para aquele que é o único e suficiente ajudador, Jesus Cristo. Que não tomemos o seu lugar, Senhor, quando estivermos ajudando pessoas. A nossa missão é fazer pessoas discípulas de Cristo, não os nossos discípulos. A nossa função é fazer o nome e a glória de Jesus Cristo ser conhecido. Nos ajude. Ajude essa igreja a se manter fiel. Não fazendo vistas grossas ao pecado, mas corrigindo, como a palavra do Senhor ordena. Corrige, mas da forma correta. Que os pecados entre nós não possam abalar a fé daqueles que estão entre nós, a ponto de se perderem no Evangelho, do Evangelho. Cuide de nós, nós oramos em Cristo. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana.